Olá, investidor. Meu nome é Wagner Caetano. Iniciamos agora o programa Na Mira do Trader, 14 horas e 23 minutos, dia 7 de 3 de 2022. Eu agradeço a sua audiência, desejo uma ótima semana. Nós temos um início de tarde agradável aqui em São Paulo. Tá ventando pra caramba lá fora, muito calor, agora tá um pouco mais fresco. 31 graus marcam os termômetros, agora aqui baixou o sol. Eu desejo ótimos negócios a todos e que a Top Traders possa ser uma variável positiva na sua caminhada na Bolsa de Valores. Caríssimos, eu vou colocar aqui na tela o INJ de Jacaré 22, vou tomar um gole do meu Guaraná Jesus. E se nós estivéssemos numa aula de imersão, uma transmissão ao vivo, um desafio, eu falaria em compra a 113,750 nesse momento. Ao longo do programa eu falo alvo, então nós compraríamos a mercado nesse momento. Aí eu explico daqui a pouco por quê. Eu vou começar os estudos de hoje de uma forma um pouco diferente. E eu estou acompanhando aqui o noticiário sobre a crise Rússia-Ucrânia. Afinal é um driver binário. Nós temos aqui primeiro a Ambev na tela, né? Eu acho que a Ambev, ela está longe de ser uma das minhas opções hoje em dia. Eu não vejo nada tão interessante no ativo, mas eu duvido, por exemplo, que se houver uma alta generalizada no mercado, a Ambev não subiria, né? Tecnicamente o ponto é 13,80. Né? Ela deflagraria um rompimento falso e o fora da banda, dentro da banda, se começar a trabalhar acima desse patamar, mas eu não gosto muitas vezes de esperar o movimento ser materializado. Eu gosto de adiantar. Então, se eu fosse comprar, eu já compraria agora. Pessoal, só um segundo aqui para eu baixar um pouco o volume, só um segundo. Voltei, eu deixei o controle do meu lado aqui, então acho que agora tá tudo certo. Então, Ambev, se eu fosse comprar, eu já compraria agora. B3SA3 tecnicamente é uma opção interessante, porque além dela passar uma ideia aqui de esboço de um pivô que seria confirmado um rompimento de 15 com 13, tem um triângulo, né? Esse triângulo simétrico ele remete a praticamente a um mastro bandeira aqui, variação flâmula. Aí temos B3SA3, para quem esperava um ponto técnico para compra, cá está. Gap seria fechado a 32,95, hoje ela bateu 33,05. Ainda não, mas é uma região interessante, está sobre uma LTA. Agora, se alguém argumentar comigo, professor, eu aprendi com você que quando eu tenho um topo mais baixo que o anterior, tem o eixo tal, concordo com tudo. O eixo seria 33,30, só que tem o contexto, né, nesse caso aqui. Então seria uma compra arriscada, mas com grande potencial. Aí temos Bradesco. Um abraço para o Nordeste, para o Maranhão, como eu comentei aqui, tomando Guaraná Jesus. Acho que é uma ótima oportunidade, né? A gente tem nos comentários aqui, né? Querido amigo nosso falou dos gaps. Deixa eu dar uma olhada nos comentários que eu já dou sequência aqui. Daqui a pouco vai ser o payroll 10h30. Deixa eu dar um pause aqui e tirar o som também. Vamos dar uma olhada. Eu vou ler os comentários e eu chego lá porque eu já tinha lido. Na verdade, eu já tinha gravado, mas aí deu um problema técnico aqui, eu tive que regravar o programa, então eu já tinha lido os comentários. Sempre falando a verdade aqui para vocês. E tem muita gente que se tivesse que gravar de novo, a pessoa, não, eu não vou gravar, eu gravo com o maior prazer, é o meu trabalho. E se eu vou ter que gravar de novo, é porque faltou alguma coisa, eu vou procurar fazer melhor. Esse é o meu pensamento, a minha forma de agir. Querido amigo Yuri Rosendo, olá professor Wagner. Tenho a impressão que se o mercado passar os 120 mil pontos em março, seria com as blue chips, exceto o setor bancário. Os fluxos estão bem seletivos, você está corretíssimo no teu apontamento, ele está sendo direcionado para poucas empresas, o que vai complicar a recuperação das nossas carteiras. Eu acho que não, porque eu acredito que se tiver uma alta, vai ser uma alta generalizada. Mas é o que eu penso, porque os ativos estão muito descontados. Os institucionais precisam voltar a acreditar no crescimento da economia neste ano, fato. Concordo com você.
E o nosso querido amigo Alex Paiva, ele fala, bom dia e boa semana, carteira internacional, firmes na luta. Acho que ele está dando como sugestão aqui, pedindo os estudos. Isso é muito bem-vindo, essa é a ideia da nossa comunidade. E eu vou colocar esse primeiro ativo aqui que você sugeriu, que é a Century PLC, empresa de tecnologia, né? Nesses níveis, na minha visão, compra, né? Extremamente descontada. Se você colocar aqui um gráfico semanal, por exemplo, né, ela cumpriu uma simetria em A, cujo alvo era 314,26, está um pouco abaixo, e tem um martelo aqui que ainda pode ser acionado, eu compraria. Que é RVO, esse ativo eu não conheço. Eu vou fazer um programa de meia hora, pessoal, para ver se o problema técnico foi resolvido, aí depois eu faço um complemento. Quando você olha esse ativo no semanal, parece um mastro bandeira de baixa formato flâmula. Porém, entretanto, todavia, sabe aquela ideia que eu passo de olhar não somente as árvores, mas a floresta? Parece aquele padrão mola de acumulação. Portanto, eu compraria, ó. E tem um fundo levemente mais alto que o anterior. Ok? É praticamente aqui a ideia do triângulo descendente. Quando o aluno vai interpretar figuras, ele tem que ter essa flexibilidade, que nem sempre a figura ela é clara como a água. Perfeito? Então, essa é a minha leitura. E aí nosso querido amigo, ele pede APG. E hoje minha filha foi para a escola feliz da vida, fará sua primeira aula de esgrima. Air Products and Chemicals. Penso que vale o risco, longe da média, talvez um gap de medida. Ativo está chamando compra no meu entendimento. Ok? Lucas Lopes Costa. Seja sempre bem-vindo, querido. Olá, Wagner. Seria um oco invertido formado no tempo gráfico diário em SIM H3? Vamos ver. Parabéns pelo conteúdo e compartilhamento de conhecimento. É um prazer sempre servi-los. O professor está aqui sempre à disposição. Tudo aquilo que tiver ao meu alcance. Se eu não conhecer, eu pesquiso e aprendo muito com vocês. Portanto, temos excelente sinergia. Esse trabalho todo é uma troca. Olha, aqui seria o primeiro ombro, cabeça a ombro. É admissível, com uma neckline inclinada. Parabéns pela leitura. Não é uma figura fácil de ser identificada e você a identificou. Parabéns. Muito bom. Querido amigo Gil Ramos, boa noite, professor. Moro sim em Portugal. Tá vendo que o professor tem boa memória? Carinho e apreço pelos alunos. Eu lembro que uma vez você falou, não sei se foi numa troca de e-mails ou por aqui mesmo. Eu morei 26 anos numa rua repleta de portugueses. Tenho grandes amigos ainda nessa rua. É perto de onde eu vou comer pastel às vezes de sábado quando eu não estou no litoral. O meu melhor amigo durante muitos anos da infância, né, português. A melhor amiga da minha mãe, Dona Amélia, portuguesa, que mora em Santos já há um tempo. E a rua ainda tem muitos portugueses, mas quando eu era garoto tinha muito mais, né? E sempre muito gentis, acolhedores, emprestavam casa de praia pra gente quando minha mãe, quando oferecia, minha mãe às vezes aceitava, nós íamos, ia todo o pessoal da rua, ia de Kombi às vezes, ia de carro, e era uma festa. Eu tive uma infância muito boa, né? E essa rua... Eu frequento uma feira que é perto dela e reencontro a galera e é muito bom saber que a gente é querido, respeitado. Eu nunca tive um problema com o vizinho, pra vocês terem uma ideia. Né? Eu fazia campeonato de botão na minha casa, minha mãe fazia lanche para todo mundo e foi uma época muito feliz. Então, ele pede para analisar FLNC, empresa de energia renovável, negociada no Nasdaq. Eu penso que está na altura de comprar no gráfico diário. Fundo duplo parecendo um rompimento falso do fundo anterior. Maravilha. Cumprimentos, professor. Um abraço, um grande abraço a você. Muita saúde e paz. E viva o Brasil, viva
Portugal. Eu lembro que eu fiz um lançamento no ano passado, acho que foi em março, meu filho estava lá no interior do Paraná, na casa da namorada dele. E eu vinha para casa almoçar, eu mesmo fazia o meu almoço aqui, eu vinha, almoçava, e estava passando a série A Preferida do Rei, que conta, que fez parte, né, da história de Portugal, um reinado de Dom João, muito rico, né, em todos os sentidos. E eu via almoçava, via o capítulo dessa série e voltava para o estúdio, muito legal. E um dia ainda pretendo conhecer Portugal. O rompimento falso, caso o mercado volte a trabalhar acima de 10,24, fato material, eu vejo um eixo de fundo duplo aqui a 13,82, portanto eu compraria, querido. Certo? Antônio Santos, bom dia, mestre Wagner. Há um aumento explosivo, cerca de 50% dos aluguéis em Prio 13 em uma semana. Investidores estrangeiros aportaram cerca de 39 bi só em fevereiro, isso no mercado como um todo, né? Pergunto, mestre, os investidores institucionais brasileiros insistem e persistem em operar vendidos por burrice ou má fé? É uma questão de estratégia, né, Antônio? Às vezes eles estão ganhando num ativo, perdendo em outro. Agora, quem trabalhou vendido, a gente está fazendo todos os dias aqui, né, caríssimos, alguns estudos envolvendo as ações ligadas a petróleo, né? A gente tem algum arrefecimento aqui, né? Por exemplo, a 3R. Já é possível traçar uma linha que conecta os topos, né? Seria o momento de realizar lucro via simetria, uma vez que ela foi acima de 40,17 e não segurou. Lembra que eu comentei, ó, fiquem de olho se vocês têm ativos ligados a petróleo, né? A Petro 3, por exemplo, né, ela faz uma barra forte. Então eu acho que quando houve o rompimento de 37,80 e não segurou, poderia ter realizado lucro até para pensar em comprar agora. Né? E tem esse lance aí também do subsídio de combustíveis, tal. O Brasil não é para amadores, né? Aí Petro 4. Né? Como é que tá o petróleo agora? O petróleo desceu muito das máximas, né? O petróleo está em alta, o que significa que é realmente o lance do subsídio, né? Mas está montando um sinal de topo aqui. Se eu tivesse comprado no petróleo, eu realizaria lucro, ou teria realizado hoje de madrugada. É um candle longe de média que sinaliza topo. O minério, ele não subiu na mesma proporção do petróleo, então eu acho mais uma oportunidade. Ele tocou uma região de alvo, a 158,05 não segurou. E o minério eu vejo como oportunidade. O petróleo eu acho que ele esticou um pouco mais, então eu realizaria lucro. Ok? E aí tem Prio, né? E tem Enalta. Prio também está numa região que sugere realização de lucros, pelo menos parcial. E Enalta. Né, tá subindo, mas longe das máximas. Vale a pena ficar de olho também para tentar preservar os lucros caso o investidor tenha exposição a esses ativos, né? João Vinícius, ótimo final de semana, grande Wagner. O menino ficou meio parado no dia de hoje, ele está falando de sexta. Creio que é um movimento natural, reflexo das notícias e fatos internacionais. Acho que esse lance realmente da Rússia e Ucrânia e agora subsídio de combustíveis, né? A Petrobras está pesando muito hoje. Neste momento aparenta um possível movimento de queda, mas como você falou, demonstrando ser passageiro sem muita força. Que Deus guia todos nós, eu acho que é isso mesmo. A gente até falou em compra, né, no início dos trabalhos aqui na abertura. A 13,750. A gente percebe que no diário fechou o gap. Então podemos apagá-lo aqui, correto? E está na retração de 50% de FIBA entre o fundo marcado na virada de fevereiro para março e o topo recente após quase cumprir a simetria em V. Vamos falar um pouco de objetivo, né, professor? Você falou em compra no 113,750, racional, simulando uma transmissão, uma aula tal. Qual que seria o objetivo para hoje, né? Se você é swing trader, poderia manter a compra. Agora, hoje,
Ó, aqui ela perdeu um triângulo, né? Base de um triângulo. Olha, tá caindo em 44, eu acho que no mínimo testa esse fundo anterior aqui a 114.545, ainda hoje. 114.500, 114.600 ainda hoje. Perfeito? Cara, professor, obrigado pelas respostas. Uralkali russa não comprou fertilizantes Erige, fora a Eurochem, né? Eu pesquisei, obrigado pelas suas informações, sempre participando e agregando, querido. É uma empresa russa, mas sediada na Suíça, a Eurochem. Fazendo o curso com seu colega Leandro Martins, hoje eu não tenho mais contato com o Leandro, mas nós somos muito amigos já. Companheiros de Expo Money, saímos para jantar muitas vezes. Eu lembro de um jantar excelente que nós tivemos lá em Vitória, no Quimuqueca. Não, no Quimuqueca não. Quimuqueca é na Bahia. É o restaurante de muqueca mais famoso, que tem um garçom gordinho assim no logotipo, né? E como dizem os capixabas, muqueca é capixaba, né? O restante é peixada. Eu lembro que nós fomos lá, tava Alessi Brandão nesse dia no restaurante jantando. Também é Pirão, o nome do restaurante, Pirão. E nós frequentávamos, né, vários lugares juntos, saíamos. Inclusive fizemos parte de um grupo beneficente, um grupo que cuidava de idosos, moradores de rua durante alguns anos. O Leandro que me apresentou esse grupo, me levou até lá, ficamos muitos anos trabalhando de forma voluntária. Depois que ele entrou no modal, acho que até pela carga de trabalho dele, nós não tivemos mais contato, mas é uma pessoa que eu tenho muita gratidão. Falava, Leandro, eu preciso de um hotel em tal local, me passa um contato. Ele passava na hora, era super solícito, realmente um cara do bem. Ele falava para ficar atento aos gaps de aberturas, para baixo e para cima, ele considerava ótimas oportunidades. Eu também considero, principalmente nos futuros. Tivemos gaps desse tipo em Bradesco, Tube e Vale. Pode avaliar? Que pode falar dos gaps em geral? Então, os gaps, né, eles são sempre uma referência. Então, você está comentando aqui, por exemplo, da Vale, né? A Vale, por que a Vale tem gap? Eu não vou conseguir responder profundamente a pergunta, que é um assunto complexo, mas eu vou conseguir responder em alguns pontos, assim. Ok? Perfeito. Então, o minério funciona principalmente em Qingdao na China à noite, e a Vale muitas vezes abre em gap. Esses gaps foram de fuga, porque eles tiveram um grande volume, o movimento foi na direção dos gaps, e esse aqui parece que sim. E esse gap aqui foi um gap de fuga, só que trouxe o preço para baixo, foi preenchido hoje, a gente vai lá e apaga. Então é um exemplo, né? Vamos falar, por exemplo, dos bancos, né? Banco do Brasil eu considero uma compra excelente. Esse gap foi fechado, ó. 32,96. Putz, não foi ainda. Ele então provavelmente vai ser, não é um gap de fuga, mas é um gap de área. Rapidamente fechado. No caso de Bradesco, esse gap foi de fuga, esse eu acho que é de área. Vai ser fechado ainda essa semana. É aquele que é fechado rapidamente. Né? Bocas de gap, quando ele é preenchido, costumam ser oportunidades. Aqui está formando um oco, mas se voltar a trabalhar, ombro, cabeça, ombro invertido, começar a trabalhar acima de 9,72, aí a gente teria um fundo duplo com eixo em 10,24. E aí tem Itube. Né? Esses gaps, por exemplo, na abertura, é um gap intraday, que o fechamento foi aqui, abriu aqui embaixo. Eu acho que é oportunidade. Perfeito? Aí nós temos Sambi. Eu acho que quem tem o ativo vale a pena segurar, tem que ter um pouco de paciência. Né, o setor bancário como um todo ele não está tão forte no momento. Tem BPAC, que faz parte da nossa carteira de desafios. Acho que essa queda gera oportunidade, assim como o Positivo, que faz parte da carteira, também está numa linha de retorno que une os fundos. Bastaria trabalhar acima de 7,54 para que nós tenhamos aqui um padrão de fundo duplo, e aí o eixo ficaria aqui aos 8,52. Certo? IFNC, Índice do Setor Financeiro.
O que dizer, né? Está tendência de baixa. O que segurou a onda semana passada aqui, por exemplo, foi o setor ligado a commodities, principalmente o IMAT, o índice de materiais. É muito parecido com o gráfico que a gente viu anteriormente, é um oco. Será que esse oco vai vingar, né, como diz no interior? Né? A gente tem um pivô de baixa em andamento, enquanto abaixo de 13,327. Eu considero uma neckline ao mesmo tempo base de pivô. Né? Para acima desse valor pode ter uma reação, enquanto abaixo realmente a venda estará no comando. E tem o IMAT, que subiu, cumpriu plenamente uma simetria em V. Vamos atualizar aqui os pontos gráficos. Podemos marcar o topo anterior, 6627. Só que eu acho que o ponto está um pouquinho acima. É 6627,54, 6627, 6627. É uma referência, né? Enquanto acima desse patamar vai subindo, se perder, seria a ideia do rompimento falso, né? Índice setor imobiliário fraco, a gente tem juros em alta. É um setor também que requer paciência. Small 11, essa baixa gera oportunidade, uma mega oportunidade. Eu não acredito, por exemplo, que Small 11 feche a semana em queda. Está na base aqui de um canal novamente. Vamos ver aqui. Vai entender, né? Eu dei um comando aqui, aconteceu outra. Legal. Tá na base aqui de um canal. Índice de consumo é o que a gente está observando também. Uma reação no índice de consumo pode adiantar até um movimento generalizado de recuperação, e é uma queda com volume menor, né? Se é que isso é algum tipo de alento. Índice de energia, ele vem num ponto que preocupa um pouco. A gente está de olho no mercado, não tenho dúvida, né? Num patamar importante, interessante que segure por aqui. China 11, eu acho que nesse ponto começa a ficar interessante. Região de 6,70. A Cury é o ativo que sente, né, quando o mercado... A gente lamenta aqui essa queda, eu acho que não vale a pena sair no momento, nem dela, nem de Melk, nem da Local Web. Né, e Gerdau... Mesmo com a alta do minério, ela cumpriu o V e ela está sentindo um pouco, mas está lutando para romper uma LTB. Movimento interessante, juros para o alto e avante. Realmente esse bebê abandonado de fundo aqui está fazendo estrago aqui para os vendedores, né? Nós nem estamos vendidos, eu estou comentando. Dá uma ideia aqui de um oco também, com a neckline aqui acionada, aí talvez o 12.300 seja alvo, mas é uma região que pode sinalizar topo também, né? E aí seria um sinal antagônico para setor imobiliário, consumo, que nesse caso provavelmente subiriam. O dólar destoa, né, da realidade, por isso que eu falo que o Brasil é a bola da vez. Ele está travado aqui há 3 dias, enquanto, se você observar, por exemplo, o DXY, ele está em alta, né, diferente do dólar aqui no Brasil. Eu acho que o Brasil é a bola da vez. Para a gente ter uma ideia aqui, né? Nós tínhamos 4 bi, 941 milhões, praticamente 5 bi até o dia 2. No dia 3, os investidores estrangeiros voltaram a comprar. A gente vai ver aqui. Ó, 1,399 bilhão. Quando esse negócio começar a subir, eu acho que explode.
Uh, É isso em relação ao dólar, né? Tem uma LTB aqui que, se for rompida, realmente pode impulsionar um pouco mais a divisa. Se começar a cair a partir daqui, uma simetria em A. O Ibov está na retração de 50% de Fibonacci, sobre a média de 21. BOVA 11 idem. Não. Fechou o gap, então um gap diária, reforçando aquela nossa explicação sobre o gap. Tem um alargamento também. Essas linhas em azul, natural e para a parte alta. E o mini índice está praticamente no mesmo patamar que a gente fez o estudo, né? Também numa retração de 50% de FIBA entre esse fundo e topo, logo abaixo da média de 21. Eu acho que fecha num ponto um pouco mais alto que o atual. E aí tem o milho que a gente está de olho. O cenário perfeito para o milho, para que a gente comprar, seria uma barra exagerada com alguma formação de fundo intraday. É isso que a gente espera para montar uma posição na ponta compradora. Ibovespa em dólares. Correção, acho que proporcional, até leve, pelo que subiu de uma vez aqui. O DXY nós mostramos. Quando eu falo que o Brasil é a bola da vez, quando a gente olha o MSCI Emerging Markets, por exemplo, está desabando e o mercado aqui no Brasil está segurando a onda, quer dizer, o fluxo para o Brasil está diferente, né? Deve vir fluxo russo para cá. Até tem um comentário aqui, por exemplo, o Antônio Santos colocou aqui, boa tarde, mestre Wagner, entendo que esse comunicado do Morgan, relatório final, no relatório do Itaú, sinaliza um impacto significativo no fluxo para o Ibovespa, poderia comentar, claro. Aí ele coloca ali, em comunicado na última quarta-feira, dia 2, o Morgan Stanley Capital International, MSCI, fornecedor global de ativos financeiros, anunciou a retirada da Rússia da composição de seu índice de mercados emergentes, com o cerco fechando-se mais uma vez contra o país após a invasão da Ucrânia. O MSCI informou que a decisão foi tomada após ouvir os grandes investidores institucionais mundo afora, em uma consulta que teve início na segunda-feira, dia 28. Dessa forma, a Rússia será considerada um mercado standalone ou mercado autônomo. Os índices MSCI Standalone Market não estão incluídos no MSCI Emerging Markets Index ou no MSCI Frontier Markets Index, o que significa que perdem bilhões de dólares em investimentos provenientes de fundos passivos que rastreiam esses índices, que estão entre os mais importantes do mundo. A medida passa a valer a partir da próxima quarta-feira, dia 9. A decisão do MSCI ocorreu pouco antes do fornecedor de índices FTSE Russell anunciar que excluiria os papéis russos dos seus índices. O Itaú BBA destacou um relatório chamado Hora da América Latina Brilhar. E o Brasil é a bola da vez. Então, eu estou totalmente de acordo que, com a Rússia sendo reclassificada, poderá haver uma migração de recursos para a América Latina, com maiores fluxos para a região. Acho que já está vendo desde dezembro. É uma das nossas teorias que sustenta uma expectativa de alta, muito interessante e oportuno o seu comentário, querido. Luiz Gouveia, nosso querido amigo, ele perde Marfrig, apesar da queda do dólar frigorífico, deve se beneficiar da inflação americana e situação mundial. Eu acho que tem demanda sempre, né? Acho que deve se beneficiar de um cenário de recuperação, é a minha ideia. No caso de Marfrig, Luiz, observando pelo semanal, parece aquele efeito mola para estourar aqui para cima. A tendência anterior é de alto movimento, guardar as devidas proporções parecidos com meados do ano passado. E é isso. E hoje subiu um pouquinho mais, além de um rompimento falso desse fundo a 21,15, pode formar aqui um piercing line pattern padrão penetrante. Encontrei. E a minha Siri tá maluca aqui, tá querendo falar sem eu solicitar. Aí ele pede Facebook, né? A BDR, FBook K44, tem visto o mercado comprando commodities devido à Ucrânia, mas com possível acordo de cessar-fogo podem inverter tendência, apesar do resultado do último balanço. Tem alguma preferência no mercado americano? Eu acho que Facebook é uma boa. Ela está valendo a metade do que valia há poucas semanas atrás.
né? A 70 é uma história, agora a 34 eu seria comprador. Ok? O Zé Roberto fez um comentário na sexta, mas acabou materializando o que a gente comentou. Tem que esperar fechar o pregão. Ok. O Antônio, boa noite, Mestre Wagner. Observe que a Enat é sua preferência em relação a Prio 3. A liquidez de Enat é cerca de 26 milhões, a Prio 3, 640. A Enat segue voando e Prio travada. Aí é questão de fundamento, né? Desde agosto de 2021. Movimentação gráfica em papel totalmente deformada, os aluguéis em Prio explodiram, quase dobrando em 30 dias. Pergunto, o fato da liquidez diária ser muito menor, tira o nível totalmente sensitivo? Não. É uma questão de fundamentos mesmo, eu acho. Né? Eu acho que é uma questão de fundamentos, não de fluxo ou volume, na minha visão. O Marcel, obrigado por falar do Narra, já tinha lido sobre o assunto, não sabia se da namorada, é o que dizem aí, né? Que tinha uma namorada em comum entre ambos. E o nosso querido amigo Web Bill pede para estudar as aéreas, faremos isso agora. Temos em BR3. Um nível muito interessante, na minha visão. Região de suporte, talvez um fundo duplo. São empresas que sentem muito, né, esses problemas geopolíticos. Empresa aérea, eu tinha uma teoria, na época que eu era palestrante da Expo Money, inclusive. Empresa aérea tem que estar exageradamente em queda para comprar, e é o caso de Azul. Nesses níveis eu compraria Azul. Eu entendo que nós estamos diante de uma barra elefante. Essa queda de 3,74. Seria comprador, indubitavelmente. E aí tem Gol 4. Empresa aérea, quando exagera na queda, aí eu tô dentro. Seria comprador. Ok? É o mesmo caso de Azul. Barra elefante. Mas é uma barra que provavelmente é de exaustão e não de ignição. Você está falando aqui praticamente na base de uma linha de retorno. Então seria comprador em ambas. Ok? Falando um pouquinho de Europa, a Europa está pesado, né, o cenário. Mas eu vejo esse movimento como sinal de fundo. Pô, professor, mas é um candle de queda, mas sinal de fundo? Mas é um candle verde equilibrado, longe de média. Mesmo caso do Eurostock 50, para mim a gente passa por uma exaustão muito longe de média. Qualquer driver minimamente positivo, ó, França também muito longe de média, vai puxar preço para cima. Reino Unido tem um mega martelo, a mínima numa região de suporte. EWZ, ETF brasileira negociado em Nova York, movimento de correção, perto de topo anterior, aqui sem novidades, ainda distante da média de 21. O BZQ repica, né, inversamente proporcional à nossa bolsa vezes 2, o VIX em alta. O lance do VIX é se ele formar um topo mais baixo aqui e começar a cair, daí ele vem na média pelo menos. E as bolsas americanas pesadas, se tiver uma recuperação, eu acho possível, puxa aqui no Brasil. Principalmente setor bancário, acho que acompanharia bolsas norte-americanas, o índice de tecnologia Nasdaq também. É um ombro, cabeça a ombro aqui, acho que não, seria forçar muito a barra. E nós temos o título de 10 anos com oco, e aqui para mim é uma neckline, né? Ó, topo, topo, fundo, 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 é uma região realmente de briga. E petróleo lá em cima, né? Apesar do sinal de topo. Por exemplo, o Brent subindo muito. E o minério de ferro corrigindo mais um patamar alto. Eu não compraria petróleo nesses níveis. Eu realizaria lucro. Agora o minério de ferro eu seria comprador. Nos níveis atuais. E aí Nikkei. Compraria a Bolsa do Japão nesses níveis também, assim como eu faria com China. Então acho que China 11 pode ser uma opção razoável para o curto prazo. Então por enquanto é isso, pessoal. Mercado pesado. Vamos ver se reage até o final. Acho que diminui um pouco essa queda. E vamos em frente aí firmes na luta. Estaremos juntos no Telegram, Instagram. Coloquei alguns stories com imagem, lá gravei algumas coisas no Instagram e no Telegram estamos sempre em contato. Um grande abraço a todos, boa semana, meu muito obrigado.